Queridos irmãos, bom dia nesta nova manhã, deste novo domingo. Como já foi mencionado, estamos vivenciando, mesmo que remotamente, nos lares, a celebração da Páscoa. E nesta manhã a palavra que desejo compartilhar e que o Espírito do Senhor me conduziu na meditação dela, para poder compartilhar com vocês neste domingo de Páscoa. O tema vai ser Páscoa, passagem para nova vida. Vamos ler o texto que nos dá base para a exposição do assunto. Se encontra em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, de 1 a 14. Abra a sua Bíblia, para então fazermos a leitura juntos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cabrito, um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-ão às pressas. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amados, estamos vivenciando mais uma Páscoa. E que o celebrar, o vivenciar a Páscoa seja algo muito relevante para a nossa fé, para a compreensão dos propósitos de Deus em termos de libertação, em termos de redenção. Então, nesse assunto, quero trabalhar passagem para a vida, uma nova vida.
Essa primeira Páscoa estava restrita a um grupo de hebreus, mas claro que gentios também foram envolvidos nela, mas era uma coisa especial e que projetava luz para uma Páscoa maior e, sobretudo, para o Êxodo. E nós estamos vivendo essa Páscoa hoje na expectativa do segundo Êxodo. E agora um êxodo abrangente para todo mundo. Então, amados, pensemos nisso com muita seriedade. Estamos vivendo uma Páscoa diferenciada. As Páscoas anteriores à pandemia era celebrada com muita festa e muitas delas mundanas, carnais, como shows, espetáculos, danças, bebidas e, sobretudo, chocolate. Quando entrava numa loja de conveniência, todo lado que vocês viravam tinha gôndolas de ovo de Páscoa. E isso realmente não combina com a Páscoa do Senhor. A gente tinha que tomar cuidado para não esbarrar nas gôndolas, era por cima, era pelos lados. E agora estamos também vivendo um momento de lockdown. E essa Páscoa também se deu num período de lockdown, um período de restrição. Deus te preparou todo o cenário para que aquela Páscoa fosse vivenciada de forma muito especial. Deus já tinha operado as 10 pragas, os 10 sinais, aliás, os 9, e agora ia ser a última para encerrar aquele período de tratamento. E então abrir as portas para uma nova vida. Eu quero pegar 2 pontos para o exercício desta mensagem. Passar por uma preparação, usando a palavra passar. A palavra passar ou fechar tem um significado, às vezes, em outras palavras, mas eu quero ficar só com essa, passagem. Primeiro eu precisava passar por uma preparação. O povo precisava passar por isto. Era algo muito extraordinário e a solenidade tinha que ser praticada de forma muito consciente, num ambiente fechado. O Egito estava passando talvez anos das restrições pelas pragas, pelo menos 2 deixou o povo em suas casas, foi a praga da falta de luz e também das pedras, por ficar escondidos nos seus lares. Mas agora eram os hebreus que estavam vivendo o seu momento de restrição. Não podiam sair do seu acampamento, tinham que adentrar os seus lares, mas a questão maior era que eles também precisavam experimentar comunhão. E era uma comunhão que tinha que ser vertical e também horizontal. Então, o segundo ponto é a passagem para a liberdade. Mas vamos ficar pelo primeiro ponto, uma celebração poderosa e marcante. Ficou registrada na história. Todo ano se repete. E se repete porque é uma oportunidade para se refletir e tomar uma posição. Páscoa é passagem para a vida. Não é uma passagem qualquer. E, infelizmente, muitas pessoas não têm consciência disso. E Deus queria marcar aquilo muito fortemente na consciência dos hebreus e também daqueles que tinham se agregado aos hebreus. Cremos que um grupo saiu, a Bíblia fala de um populacho, às vezes com um sentido meio pejorativo, mas acabaram se envolvendo na cultura hebraica e muitos se tornaram prosélitos fiéis, conscientes. Então, naquela noite, aliás, naquele dia, tinham que estar fechados em suas casas. Se houvesse necessidade de mais gente para participar da ceia, e é interessante que era uma ceia que marcava aquele momento, e eu quero pegar os elementos que compunham aquela solenidade. Então o texto falava em símbolos que iam ser usados, e que esses símbolos tinham tudo a ver com a fé, Era algo para criar uma atmosfera espiritual, uma atmosfera de entendimento, porque aquilo estava acontecendo. Então, primeiro, vamos falar do pão. Pão sem fermento. Já lemos o texto. Isto é um pão sem a contaminação do fermento.
E a Bíblia, quando faz uma aplicação de fermento ao sentido espiritual, ele é reprovado. Entendemos, hoje comemos quase muita coisa com fermento, mas naquela festa, naquela solenidade, não podia haver fermento, porque era uma espécie de contaminação, é uma espécie de fungo, não é isto? Que é colocado no alimento para inchar, para ele crescer e até para dar gosto também. Mas naquela ocasião não podia estar. Era uma mensagem já ali subliminar de que a vida cristã, seguir o Senhor, deve ser uma vida simples de fé. A Páscoa aponta para um exercício de andar com Deus em fé. O segundo era ervas amargas, né? Eu sei que muitas pessoas, e até quando tenho conversado com pessoas com quem eu tento passar a mensagem do Evangelho, levá-las a Cristo, elas geralmente algumas dizem, a vida cristã é muito difícil. A vida cristã é muito cheia de existência. E muitos crentes novos logo se deparam com isso. Quando se converte, o diabo, realmente o inimigo, como é na pessoa de Faraó, tenta por todos os meios manter preso ao esquema do mundo, porque é fácil pecar. O difícil é não pecar. Fácil é gostoso, pecado é gostoso. No primeiro momento, depois vem as consequências, que é a escravidão. Tá? Então, estas ervas amargas também era criar uma consciência de que a vida nem sempre é um mar de rosas. Iam sair, imagine, talvez uns 500 quilômetros depois, pelo deserto, numa multidão enorme, provavelmente umas 2 milhões e meio de pessoas, né? Só de homem era 600, imagine mulheres e crianças, andar por um deserto. Claro que Deus tinha planejado para a questão de meses, mas o pecado atrasou em 40 anos. Mas então, ervas amargas. E também será inculcar uma consciência. Deus planeja a nossa vida por uma questão de uma lembrança, de uma caminhada de lembranças. Lembrança do que ocorreu em nossa vida de pecado. E confesso que muitas vezes, quando olho para trás, me sinto muito constrangido dos meus pecados, né? Me converti mesmo cedo, mas aquelas ervas amargas deviam estar lembrando o sofrimento que o pecado, a escravidão traz na vida. A liberdade tem um preço, e é um preço agora de vencer as lutas, vencer os momentos amargos. E estamos passando por um momento amargo com toda essa pandemia, e por isso temos orado, feito relógio de oração, temos procurado ajudar, mas não dá para evitar tudo. Oramos para que Deus amenize e traga cura, mas é preciso entender que a caminhada para os céus tem uma dose muito forte de momentos de amargura, né? Muitas vezes renúncia de coisas, é rompimento de amizades, é colocar um fim a práticas que anteriormente fazia parte da cultura, porque agora eles iam ter uma cultura nova. Bem, Deus trabalha com uma memória espiritual. Isso era memória, isso tem que ficar ali gravado para sempre, né? Mesmo na história dos judeus, é claro que em alguns momentos eles esqueceram, alguns tempos ficaram sem a Páscoa, mas depois Deus levantava líderes fervorosos que retomavam a prática, o exercício da celebração da Páscoa do Senhor. Outra questão era o sangue do Cordeiro. E este é o elemento talvez principal de toda a Páscoa. A família tomava um cordeiro, ficava com ele um bom tempo. Aquele cordeiro era preservado, tinha que ser um cordeiro especial, não era um cordeiro qualquer, não era um cordeiro com defeito, era um cordeiro de um ano, né? Uma vida toda que deveria ser oferecida ao Senhor. Então aquele cordeiro era ali molado, a carne servia para o alimento, mas também o sangue era o grande distintivo. O sangue era a senha. Páscoa é uma senha gloriosa para sair. E você não pode sair deste mundo sem experimentar os efeitos da Páscoa. A Páscoa é a libertação. Então, tomava aquele sangue, passava nas ombreiras da entrada da casa, e ali era o sangue que realmente determinava que o Senhor, o anjo do Senhor ia passar, e aquela casa era salva, era protegida. Com os egípcios, não. Como eles não criam nisso,
Então o anjo passou e trouxe morte dos primogênitos a todos os lares. Então havia sangue do cordeiro. E é interessante que na história da redenção, sangue sempre é o elemento principal. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, diz Hebreus capítulo 9, verso 22. Então a Páscoa tinha que ser criada nessa atmosfera. Uma atmosfera de reclusão, de reflexão. Ali estava pensando muito, era um tempo determinado para que aquilo realmente passasse a estar no coração muito fortemente. Havia uma atmosfera forte ali. Né? E diz o texto que nem um cachorro, nem um cão naquela noite latiu. Então havia um clima muito forte nisto. Deus estava cuidando disto. Eu sei que nessa pandemia, como falei, a Páscoa ocorreu num período de pandemia. 9 e agora estamos vivendo a 10ª. Era um lockdown da nação. Os hebreus, mesmo que tivessem liberdade para andar na sua terra de Gósen, mas estava ali no seu ambiente. E agora era local, casa por casa, família por família. Experimentava esse momento de reflexão. Então, as coisas sérias, as coisas boas de Deus, precisamos ter foco, precisamos estar contrito nelas, alicerçado nelas. Nada podia mudar. Essa era a mensagem profunda de Páscoa. Mas também, Páscoa é passagem, passagem para a liberdade. Os hebreus estavam escravizados, segundo a narrativa histórica, mais ou menos 430 anos. Um tempo muito longo, escravidão. Começaram bem no Egito, a história começa bem, quando o moço é levado para lá, pela providência de Deus, José, e ali faz um trabalho muito grande a apresentar Javé, no âmbito, começou a trabalhar, no seu testemunho na cadeia, e depois como segunda autoridade do Império Egípcio. Mas levantou-se um outro rei que não conhecia José. José já tinha morrido há muito tempo, e este rei começou a escravizar o povo israelita, o povo de judeus. Então estava escravizado há muito tempo, e então Deus está usando a Páscoa agora para fazer uma mudança de localidade, uma mudança de espaço, uma mudança para uma terra nova, uma mudança para uma esperança eterna, para um lugar que Deus tinha preparado. Então usa essa Páscoa para experimentar uma mudança na sua vida, uma mudança de vida, uma mudança de estrutura, mas uma mudança também às vezes de lugar. Mude, deixe Deus usar essa Páscoa para mudar a sua vida, mudar a sua posição, de escravo para liberto do pecado, de uma escravidão da sociedade, para ser liberto do Senhor. E, sobretudo, Deus está preparando uma pátria celestial. E é interessante que essa Páscoa, que eu creio espiritualmente está refletida aqui agora, ela vai acontecer um segundo êxodo. É o êxodo da igreja, aleluia por isso. A Páscoa do Senhor aponta para isso. Por causa do sangue do Cordeiro, do sacrifício de Cristo, ele vai voltar. Agora não mais um Moisés, mas agora o próprio Filho de Deus. Então estão esperando o segundo êxodo. E quem sabe, eu espero isso, que essa pandemia, esse lockdown agora termine com o grande êxodo da igreja, a saída deste mundo. Porque nós não fomos feitos para aqui. Os salvos têm uma pátria esperando. Diz que os pais da igreja, os pais da história, da fé, caminhavam olhando para aquela pátria celestial, para aquele local especial. Então, assim, tudo aquilo era representativo, apontava para a obra de Cristo, apontava para a redenção, apontava para um povo que Deus ia constituir nessa história, chamado Corpo de Cristo. E tem sua referência ali. Páscoa é a chave. É o código. Sem entendimento disso, por isso era importante eles ficarem ali sendo preparados. Porque era criar uma nova mentalidade. Agora, então, vem a libertação física. Eu sei que muitas vezes nós queremos liberdade sem passar pela experiência de uma preparação.
de uma reflexão. E eu acho que às vezes nós, como igreja, erramos quando forçamos um pouco as pessoas a se converterem. O nosso amor, o nosso desejo de ver as pessoas salvas, mas é preciso que entenda isso. Então agora havia liberdade, de uma maneira realmente muito forte. E não há liberdade sem derramamento de sangue. A história do mundo, a história dos Estados Unidos, Guerra Civil Americana, houve muito sangue, muito suor, muita lágrima. Aqui no Brasil também não tanto, mas houve isto. Não há liberdade sem sofrimento. Não há liberdade sem sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. O Cordeiro de Deus precisava morrer lá e depois morrer numa cruz para nos trazer plena e gloriosa liberdade. Amém? Que nesta manhã que aqui estamos, você, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo, presta atenção nisso. Páscoa é salvação, Páscoa é liberdade, Páscoa é vida, uma nova vida, uma nova experiência para ser povo de Deus. A Páscoa definia isto. Deus estava tirando um povo do Egito, um povo que estava escravizado para ser povo de Deus. E a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Oh, glória! Saímos do domínio. E Paulo diz em Colossenses capítulo 1 que Deus já nos vê transportado para o seu reino. Uma nova pátria, uma nova cidade. E eu estou esperando esse grande evento. É a passaporte, a garantia, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro começa ali e vai por toda a história da humanidade, redenção ocorrendo, porque o Cordeiro foi imolado, e sobretudo o Cordeiro divino. Então nessa Páscoa experimente essa libertação que vem desse poder poderoso do sangue de Jesus Cristo. Um passaporte para a nova pátria. E como já falei, nós estamos esperando esse segundo êxodo. Oh, glória, que essa Páscoa seja a última aqui na terra. Amém? Seja a última Páscoa. A passagem, o passaporte já temos, já está garantida. Só basta a ordem de comando para sair. E a Bíblia diz, eu creio também lá no Egito, quando os hebreus saíram, havia toque de corneta, havia brado, o povo estava em festa, havia gritaria. E a mesma coisa diz Paulo aos Coríntios, que a igreja, quando receber a ordem de partir, os anjos estarão tocando as trombetas. A última trombeta tocará, dizendo, povo, vem para a pátria celestial. Vem eleitos pelo sangue de Cristo, para experimentar a nova vitória, a nova pátria. Então estamos esperando este grande encontro, a saída para. Agora, outra coisa importante estava ali naquele contexto, era comunhão. Comunhão. Tinha que se reunir nos lares. Primeiro houve uma grande assembleia. Foi explicado por Moisés e Arão que aquela Páscoa era a preparação para a saída. E a igreja deve estar em comunhão também o tempo todo. Mesmo com essa distância, não abandonemos nossa fé, não abandonemos a nossa convicção. Estejamos sendo preparados por qualquer momento, a trombeta soará dizendo, vem, vem amados do Senhor. Porque tudo está consumado. A grande ceia do Senhor está preparada. Agora não é mais com cordeiro, nem com ervas amargas, é diante da noiva do Cordeiro, a celebração da noiva. Então, amado, nesta manhã que estamos aqui celebrando isto, pense nisto. Páscoa tem todo um sentido, um propósito, uma direção da parte de Deus para remir um povo, tirando da escravidão deste mundo. E o Egito era o símbolo do mundo que jaz no maligno. O faraó era a personificação do mal. Era um escravizador, era aquele que dominava por causa de sua glória terrena, para suas pirâmides, por suas loucuras. E hoje estão lá monumentos testando a glória humana, a vaidade humana. Então, amados, nesta manhã, que aqui estamos, estejamos bem atentos, porque a qualquer momento a trombeta de partida vai ecoar. E a pergunta que se faz em cima desse momento da Páscoa, você está preparado para esse momento? Você já está lavado pelo sangue do Cordeiro? O seu lar está sobre o sangue do Cordeiro, a sua vida. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, quando João tem uma entrevista, provavelmente com um grande homem de Deus, lá um ancião,
E aquele ancião pergunta para ele, de onde vem essa multidão agora da tribulação? E João diz, olha, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Aí ele diz, lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, Páscoa é uma solenidade, uma celebração para a vida. Não para festas mundanas, não para egoísmo, não para vaidade, mas é uma festa de contrição. Passar pela provação, pela experiência, pelo teste e passar para a liberdade. E que nesta manhã, pelo poder e a graça de Jesus, você tendo o entendimento disso, possa passar da escravidão para uma nova vida. Amém? Vamos terminar com oração este momento. Bondoso Deus, tu que tens no teu coração o grande desejo de ver vidas salvas. E quando pensamos na Páscoa dos judeus, que aponta para a Páscoa definitiva, a nova aliança em Cristo, Deus, que a Páscoa que celebramos nesses dias seja um momento de reflexão, seja um momento de estarmos passando por uma conscientização, uma experiência nova, um entendimento novo do que significa essa solenidade. Concede, meu Deus, que vidas sejam salvas. Pessoas possam entender a mensagem do sangue de Cristo. O sangue que traz proteção, mas também é o preço do pagamento de nossos pecados. O Cordeiro foi imolado. O Cordeiro, a pessoa de Jesus, foi imolada numa cruz para que tenhamos vida e vida abundante. E que nesta manhã, meu Deus, o Espírito do Senhor, pessoas que estão ouvindo essa mensagem, outras mensagens que estão sendo ministradas em muitas igrejas, seja um momento de salvação, de libertação. O mundo está escravizado no pecado, no domínio do inimigo. E por isso, meu Deus, é a nossa oração nesta manhã. Que essa Páscoa resulte em libertação de alma, libertação de vidas. Pessoas passem da escravidão de morte para uma nova vida no Senhor. Deus, oramos também para que a tua igreja, teu povo, esteja consciente dessa solenidade, não esqueça isso, era memorial para estarmos lembrando de que o Senhor está preparando o segundo, maior e mais glorioso êxodo. De todas as nações, os remidos irão para uma terra nova, para uma nova pátria. Oramos, meu Deus, que esse momento, essa celebração, essa solenidade esteja tocando profundamente alma, mente e coração. Oramos, pedimos isto em nome de Jesus. Amém.